Querida igreja, paz do Senhor Jesus, gratidão a Deus por estarmos na casa do nosso Deus, para poder adorá-lo. Aproveitando os irmãos de pé, livro de Mateus, no capítulo 13. A partir do verso 24. Mateus 13, 24. Aproveitando um ensejo de justificativas. Aí, se eu gosto do Jardel. Não vou muito com a cara. Glória a Deus. Teste, som, aleluia. Glória a Deus. Bem melhor. Deus abençoe, Jardel. Evangelho de Mateus, capítulo 13, e o versículo 24. Quem encontrou, diga amém. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente ao seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Diga amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Aproveitando as justificativas, cheguei um pouquinho atrasado hoje, por motivo de trânsito. Peço perdão para a igreja, amém? Cheguei quase que já para agarrar o microfone e começar a pregar. Mas, irmãos, a vida corriqueira exige muito de um ministro, de uma pessoa que está à frente ou que tem uma responsabilidade ministerial. Ser alguém que transmite algo de Deus é algo muito pesado e ao mesmo tempo muito glorioso para nós. Então, irmãos, vivemos em um momento como igreja aonde a gente precisa orar pelos outros. Esses homens que estão aqui no púlpito, foi Deus que colocou. Os homens que aqui estão à frente desta obra, não duvide nem por um segundo que foi Deus que os colocou. Eu quero dar uma introdução aqui, e o tema da mensagem é a colheita de Deus. Mas aqui, a título de introdução, eu quero dizer a vocês
que a Bíblia é a única regra de fé e prática da igreja. Quando esses homens de Deus, ou alguém quer que seja, assume esse púlpito e começa a pregar o que está escrito, não é a pessoa em si falando, mas é o próprio Deus comunicando as suas verdades. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda a justiça. Então a palavra de Deus é quem ensina, não é eu. Não é o presbítero Wellington que está ensinando a igreja. Quem sou eu? Talvez eu seja o menor da igreja. Mas a Bíblia está dizendo que ela é proveitosa. Ela é inspirada para ensinar, para redarguir. O que é redarguir? Redarguir é como a palavra cano no original. Antigamente, irmãos, a Bíblia chamava cano. A Bíblia, ela só foi chamada Bíblia muitos anos depois. E no original não é Bíblia, é Biblium, que significa vários livros. Mas lá no início, quando ela estava sendo feita, a Bíblia se chamava cânon. E o cânon, eu estou simplificando para os irmãos entenderem. O cânon, na sua linguagem literal, era para medir as coisas. Era como se a Bíblia estivesse sendo feita e ela fosse a régua de medir na vida das pessoas. Uma jovem chegou até mim e disse que durante a madrugada ela recebeu a visita de um gato preto. Tem alguém com medo de gato preto aí? E ela, na madrugada, recebeu essa visita de um gato preto. Sabe o que ela foi fazer, irmãos? Ela foi pesquisar no Google o que significa entrar um gato preto dentro de casa, Jardel. Você faz isso também, Lino? Meu Deus. E ela, hoje tudo dá Google, né? Receita, tudo é Google. YouTube, misericórdia. Vamos lá. Então, irmãos, ela foi dar Google e no Google falou assim para ela que o nível de espiritualidade dela tá bom. O Google disse isso para ela. Meu Deus, esse Google tá desviado. E que ela tá no momento bom da vida. Aí foi quando eu expliquei para ela. Eu falei, o Wikipedia, é assim que diz? Wikipedia, né? Wikipedia é uma ferramenta do Google, onde você escreve qualquer coisa lá. Você entra e coloca um texto lá, uma história. Qualquer um pode colocar lá. Qualquer um pode acessar o Google e colocar uma besterol dessa. E eu disse para ela assim, o seu nível de espiritualidade pode ser medido, mas de outra forma. Ela disse como? Com a Bíblia. A Bíblia, ela foi feita para medir até onde eu posso ir. O que eu posso e o que eu não posso deixar de fazer. A Bíblia, ela foi escrita para dizer o que você pode fazer e o que você não pode fazer. A Bíblia, ela diz, e mais do que isso, ela diz também quem eu sou. Ela diz que outrora eu era pecador. Eu era condenado ao inferno. E hoje eu aceitei Jesus e reconheci como o único e suficiente Salvador. Então a Bíblia diz, e todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A Bíblia é quem fala e dirige a nossa vida. E guia para onde nós precisamos ir. Então, irmão, não se sinta nesta noite, nós temos tempo para falar um pouquinho dessa parábola. Que sou eu que quero atacar, que quero dar indiretas. Não é, irmãos. A Bíblia está falando conosco. Porque quando ela corta aí, ela também corta aqui.
ela é uma espada de dois gumes, de dois lados. Quem entendeu, diga amém. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o inimigo também semeia. O inimigo também semeia. A parábola do semeador, uma parábola antes a do joio e o trigo, é Deus semeando, preste atenção, é Deus semeando no campo do inimigo. Mas a parábola do joio e o trigo é o contrário. É o inimigo semeando no campo de Deus. É o inverso. E existe hoje no meio da igreja pensamentos que dentro da igreja existe joio e existe trigo. Dentro da igreja existe joio e trigo. Mas eu quero lhes dizer que não foi isso que Jesus ensinou. Jesus não disse que na igreja dele tem os dois. É só você ler a parábola. É só você ler o texto. Jesus disse que o campo, o mundo, tem joio e tem trigo. Porque existe essa aceitação que precisa ter dentro da igreja o joio e o trigo. Mas Jesus não disse isso. Aqui só é lugar de trigo. Não é lugar de joio. Presbítero Wellington, mas tem joio? Tem. Mas não é o lugar dele aqui. Jesus, eu repito, ele não ensinou que aqui na igreja tem que ter o joio e o trigo. Ele disse que o mundo, o campo, tem. Não é dentro da igreja. A igreja ainda é um organismo vivo e também uma instituição. Essa igreja, ela foi fundamentada com sangue, com sofrimento, com dor, com agonia. E não é justo ter joio no nosso meio. Jesus pagou um alto preço. E nós estamos àquela palavra do final dos tempos, o tempo de Apocalipse. Que aquele que está limpo, procure se limpar cada vez mais. Mas os que estão sujos, continue. Irmãos, nós somos a geração do arrebatamento. Nós vamos ouvir o barulho da última trombeta. Se importe com a sua salvação. Busque sua salvação. Não seja um joio dentro da igreja. Porque Deus não quer joio dentro da sua igreja. Ele quer somente trigo. Trigo. Tem muita gente falando besterol aí, nas lives, nas pregações, nos ensinamentos aí da internet. Mas eu quero falar aqui a palavra de Deus para vocês. Não é pensamento meu. É a Bíblia falando. É a palavra. É Jesus querendo comunicar a sua igreja. Porque Ele ainda se importa com a sua igreja. Ele ainda cuida da sua igreja. Ele morreu por ela. E Ele está todos os dias trabalhando em favor da sua igreja. Existe a mídia querendo dizer que a igreja está falindo, que aos poucos, irmãos, está esfriando, que não sentimos aquele desejo de outrora.
eu ligo o YouTube e vejo as pregações dos pregadores falarem que há trocentos anos atrás eles entravam nos cultos e eram cultos extraordinários. Eu me lembro, eu quando criança lá embaixo, eu entrava na igreja e sempre tinha todo culto, línguas estranhas, orações fervorosas, tinha manifestações dos dons, interpretações de língua. Quando foi a última vez que nós ouvimos uma interpretação de línguas? Mas eu quero lhes dizer que tudo está no controle do Pai. Que tudo está na direção do Espírito Santo. Está tudo conforme Ele já havia dito. E tudo isso está acontecendo somente para anunciar que Ele está voltando. Que Ele vai arrebatar a sua igreja. Eu não quero entrar no mérito do que se está se discutindo agora sobre aquela fala daquela pessoa, naquele momento de farra, e que disse que vai marretar. Os irmãos sabem, eu não preciso falar, não preciso. E vai impedir o arrebatamento. Evangelista Josafá. Ninguém impede o arrebatamento. É impossível impedir o maior evento da história. É impossível impedir aquilo que já está profetizado. Eu e você participaremos do arrebatamento. Tem alguém que recebe isso? Vamos passar pelo arrebatamento. Outros sim, outros argumentam que vão passar pela grande tribulação. Mas eu quero estar lá na glória, juntinho com Jesus, ceiando com Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero tirar das minhas dúvidas com o apóstolo Paulo. Eu quero ver se João realmente é um homem carinhoso, amoroso, como a Bíblia o descreve. E eu convido você a imaginar o céu, irmãos. Não deixe que o inimigo tome isso, a maior esperança da igreja, de estarmos saindo deste lugar que é vil, que é trevas, e irmos para um lugar onde é só glória, só aleluia, só adoração para toda a eternidade. Em segundo lugar, o joio cresce, mas não na mesma velocidade que o trigo. O joio cresce, mas não na mesma velocidade que o trigo. Por quê? Porque existe um arqueólogo chamado G. Dalman. Ele observou que na Palestina, uma semente, antes de surgir as espigas, as folhas das ervas daninhas já estão com cerca de 2 a 3 milímetros. E o trigo está com cerca de 4 a 5 milímetros. E quando eu vi isso nos livros de história que eu tenho, na hora veio uma revelação. Percebe que o joio e o trigo, eles podem nascer juntos, sim ou não? Eles nascem juntos. Mas o trigo, ele cresce numa velocidade maior do que do joio. Enquanto o joio está com 2, 3 milímetros, o trigo já está com 4, 5 ou até 6 milímetros. Está maior. Porque o joio, ele não cresce. O joio não evolui. Mas o trigo sim. O trigo cresce. O trigo evolui. O trigo prospera. O trigo é abençoado. O trigo vai crescendo e Deus vai abençoando. Aleluia, porque o trigo é, aleluia, filho de Deus, é filho do Pai. E o Pai se agrada de pessoas que se identificam com o trigo. O joio não cresce. E mais, ele quer impedir
Hã? Ele quer impedir dos outros crescerem. Ele não se contenta. Deus tem me abençoado muito, irmãos. E certo dia eu estava conversando com a minha esposa e eu disse a ela que eu ainda não entendo. Eu não consigo entender como uma pessoa pode sentir inveja da outra. No mundo, no campo, eu até aceito de alguma forma, mas dentro da igreja, não dá para entender, irmãos. Eu estava orando a Deus um tempo atrás e pedindo a Deus um reavivamento para a minha igreja, para nosso ministério. E Deus falou no meu coração que aonde opera a incredulidade, Ele não opera. A Bíblia mostra isso. E você sentir inveja do seu próximo, parece que você está demonstrando um certo um ponto de incredulidade. Porque você não crê que, assim como Deus está abençoando o seu semelhante, você também pode ser abençoado. O joio, ele vai prosperando e a tendência é crescer cada vez mais, o trigo crescer cada vez mais, mas o joio fica estagnado. Quantos irmãos, quantos homens e mulheres de Deus foram consagrados a um ministério e estão estagnados até o dia de hoje? Não cresce, não produz, não frutifica. Por que será? Eu lhes digo, inveja. Se vocês quiserem uma prova do que eu estou falando aqui vem da parte de Deus, é só perguntar para Ele. É só orar. Deus, aquela mensagem do presbítero Wellington foi sua mesmo? E como a nossa irmã Direne diz, eu não tenho medo da resposta. Porque toda pregação, irmãos, todo ensinamento, ele é feito sim, sob muito estudo, muito esmeril, mas também com muita oração. Não é porque eu sou bonzinho, não, mas que foi o próprio Deus que colocou essa responsabilidade nas minhas mãos. Eu não pedi. Nunca imaginei na minha vida de ser um pregador. Nunca imaginei ser na minha vida um presbítero, mas Ele quis. Ele determinou na minha vida. E por mais que as pessoas pensem que isso parece sufocante, às vezes até parece que é. Mas tem horas, irmãos, que é muito prazeroso pregar a palavra. Tem horas que é maravilhoso dobrar os joelhos e conversar com o Pai. Orar diretamente a Ele. Não precisar de alguém ser o intermediador. Sim, Jesus é o nosso mediador, mas Ele leva as nossas lágrimas diretamente ao trono do Pai. E você sente que está sendo respondido. Você sente a presença dEle em sua vida. E é isso que nos dá força. A colheita de Deus. É interessante, irmãos. É muito interessante quando Jesus disse esta parábola.
E o ponto marco é quando ele disse, quando aqueles trabalhadores chegou até o seu senhor e disse, vamos arrancar, vamos tirar o joio. E o senhor daquela plantação disse, não. Porque na verdade, irmãos, o joio dentro da igreja não passa de um tempo de validade. No mundo também não passa de um tempo de validade. A Bíblia nos revela que ele fará um molho no final. E vai pegar todo esse joio que não serve para nada e vai lançar fora. No fogo. Vai ser queimado. O joio, irmãos, é interessante. Porque quando o joio está do lado do trigo, e quando ambos estão verdes, parece igualzinho, né? São idênticos. Mas eu estudei um pouquinho acerca da semente do joio, e eu vi que as sementes são diferentes. As sementes são diferentes, mas quando eles começam a crescer juntos, parece dois trigos. Parece duas plantas iguais. Mas quando passa o tempo, aí que vem a diferença. Sabe por que nós não somos mais abençoados por Deus? Sabe por que nós que nos entendemos como um trigo, não somos mais abençoados por Deus? Porque a gente espera que Deus vai arrancar o joio de uma vez da nossa vida. Vai tirar completamente, mas não é assim. Ele quer que o joio cresça juntamente com você, para no final, lá no final, ele arrancar. Presbítero, eu não estou entendendo, eu vou explicar melhor. Quando o joio está crescendo, ele chega num limite e ele não cresce mais. Mas o trigo, quando ele começa a crescer, ele muda até de aparência. Os irmãos não entenderam, eu vou tentar desenhar aqui. Quando o trigo, quando o joio está crescendo, ele para de crescer e continua verde. Aquela folhinha verde, feia, aí começa a secar, aquela coisa horrível. Mas o trigo não. O trigo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí ele muda de cor, ele fica dourado, ele fica bonito. As pessoas olham para ele, você está diferente, você tem algo diferente. O trigo, quando ele se revela, quando ele começa a dar frutos, é uma coisa linda, porque Deus está mostrando para todo mundo a diferença de quem é trigo e de quem é joio. A diferença de quem é trigo e de quem é joio. Deus revela. Aleluia. E verdadeiramente a gente entende que é Deus que faz tudo isso. Em terceiro lugar, isso aqui você tem que dar glória, meu. Isso aqui, não, presbítero Wesley, isso aqui não tem no Google, não. Em terceiro lugar, os mistérios. Alguém chega até Jesus, perceba que o capítulo 13 do livro de Mateus, ela contém 4 parábolas. Quantas parábolas? Quantas parábolas? 4 parábolas. O capítulo inteiro de Mateus, capítulo 13, tem 4 parábolas. E quando Jesus começa a contar a primeira parábola, e é a parábola do semeador, alguém chega até ele e diz, por que você fala em parábola? O que é uma parábola? Uma pequena história. E Jesus falava em parábolas. Porque ele queria fazer conhecer os segredos, os mistérios de Deus. Está no texto. Eu acho lindo isso, irmão. Preste atenção. Alguém diz, Jesus, por que você fala em parábolas? Ele diz, eu preciso fazer com que os meus discípulos entendam
os mistérios de Deus. Porque até então ninguém tinha entendido. E eu disse assim: Deus, que coisa linda o Senhor explicando, exemplificando a parábola do semeador, do joio e o trigo, do tesouro escondido. Tem mais outra aí que eu não lembro. É muito legal Jesus falando. Eu tenho um livro com 800 páginas só de parábolas de Jesus, a explicação das parábolas. E Jesus falava em parábolas. Agora, observe. Quando Jesus explicava os mistérios de Deus, Ele adotou um método para ensinar, para se revelar aos seus discípulos. Irmãos do círculo de oração, obreiros que aqui estão, igreja que me ouve, tem gente na live também, né? Pessoas da live também. Sabe quando você desce em oração e de uma maneira que só você sabe orar? Sabe quando você vem para a igreja e você adora de uma forma diferente? Sabe as suas línguas estranhas que parecem engraçadas? Sabe a forma que você se expressa, você prega? Sabe o momento que você vai louvar a Deus e as pessoas ficam falando o que ele está falando? São mistérios de Deus. São mistérios de Deus. Não ouse nem por um minuto, aleluia, dar risada. Não ouse nem por um segundo dizer: ele adora errado, ela ora errado, ele prega errado. Meu irmão, minha irmã, são mistérios dele com Deus. É uma via de regra, aleluia, que só ele, ou ela e ele entende. Não se intrometa. É uma via de regra especial. Jesus tem particulares, irmãos, aleluia. Jesus tem intimidades. Existem pessoas que dobram os joelhos e não saem nada de palavras, só lágrimas, só choro. Deixa eu lhes dizer, Deus entende toda a oração daquela pessoa. Existem pessoas que levantam, aleluia, para adorar, falam uma língua toda embaralhada, mas deixa eu lhes dizer, Deus recebe este mistério, aleluia. Se você não entende, existe um Espírito Santo que recebe, leva para o trono da graça, entrega a Ele e essa pessoa é abençoada. Não ouse falar, são mistérios. Continue, irmão, continue, irmã. Esse mesmo gentio é que você consegue tocar o coração de Deus. Essa mesma fala. Às vezes você orando, às vezes você cantando, lavando a louça, não sai nada. Não sabe nem só a primeira frase, depois não lembra mais do ritmo. Só fica... Deus recebe, irmãos. Deus te ouve. É mistério entre você e Ele. É mistério, irmãos. Quando você dobra o seu joelho, você entra na sala do trono. Você se posiciona na frente do grande eu sou, do Todo-Poderoso. E quantas vezes você se diminuiu tanto? Você diz: eu sou pequenina, eu sou pequenino. E Deus vai falando, meu filho, vai falando, vai falando.
E Ele vai recebendo, Ele vai te renovando, Ele vai te capacitando, Ele vai colocando o Espírito Santo na sua vida. E um mover de avivamento acontece dentro de você. Aleluia, você é renovado, não sabe como, não sabe explicar. Você não tem entendimento, não tem uma inteligência mais aguçada, mas você entende que algo aconteceu. Algo te visitou, um Espírito te visitou. Aleluia. Jesus está falando: eu me entendo com os meus discípulos. Ele entende o que eu disse. Prova disso, João capítulo 10. As ovelhas ouvem o seu pastor. Jesus explica em parábolas. E ele tem uns mistérios ali ocultos. Ele quer revelar os mistérios. Vou dizer de novo, ele quer revelar os mistérios. 3 pessoas entenderam, eu vou falar de novo. Ele quer revelar os mistérios dele para você. E ele sabe como. Entre o joio e o trigo, Deus sabe quem é. A dedo. Entre aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que critica e aquele que ora. Aquele que fala mal e aquele que fala coisas boas. Deus conhece a cada um de nós. Olha lá no telão. Trigo e o joio. Joio e o trigo. Olha lá, irmãos. Olha o trigo, que coisa linda. Que maravilha. Deus abençoe a vida do Jardão. Foi o Jardão? Não, foi o Fernando. Fernando. Deus abençoe o Fernando. Que coisa linda lá. O trigo, você percebe, irmãos? Eu quero que você imagine comigo. O trigo não parece uma cor de ouro? Não parece dourado? Nós sabemos que ele é amarelinho, né? Eu já peguei trigo. Mas o trigo ali, irmãos, parece dourado. Parece lindo. Eu ouso em dizer que parece divino. Em quarto lugar, o joio também dá fruto. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também um joio. Na verdade, irmãos, eu quero mudar esse tópico. Não é que o joio dá fruto. É que o joio aparece quando o trigo dá fruto. O trigo aparece, irmão, o joio aparece quando o trigo está começando a frutificar. Quando ele está começando a ficar douradinho, bonitinho, o joio ele quer aparecer. Sabe aquela coisa que o irmão recebe a oportunidade de empregar? E aquele obreiro que está há tanto tempo na igreja, não recebe a oportunidade de empregar, mas ele gosta de mandar aquela mensaginha para o pastor e dizer: olha, fulano pegou semana passada. Sabe aquela coisa de querer se aparecer? Aí o pastor de repente fala assim: tá bom, eu vou tirar ele e vou colocar você. Aí ele: não, pastor, não precisa. Eu só te lembrei que ele pregou semana passada. Coloca para mim, Jardel, ou Fernando, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não. Irmãos, não é eu dizendo. Existe essa profecia bíblica. E é confirmada na parábola do joio e o trigo.
que Jesus ele até permite aí fora, não dentro da igreja, eu repito. Jesus não aceita joio dentro da igreja. Mas no final dos tempos, no final de tudo, a consumação, Ele vai fazer a colheita. Ele não vai mandar alguém colher. Vai ser o próprio Deus separando o trigo do joio. O que serve, o que não serve. O que reclama ou o que adora. O que está na igreja com o coração disposto a adorar, ou aquele que só vem para observar como a irmã está vestida, como o presbítero está vestido, como ele está falando, o que ele está dizendo. Porque quando nós perguntamos o que você veio fazer aqui, todo mundo diz, vem adorar, vem adorar. Mateus, capítulo 7, versículos 20 a 26. Mateus 7, 20 a 26. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, é fechado, irmãos? É abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém. Só até o 24. Vai chegar o dia, o grande dia. Aí alguém vai dizer, Jesus, eu profetizei em seu nome. Profeta. Jesus, eu repreendi demônios, grande e poderoso. Jesus, eu fiz maravilhas na terra, em teu nome. Mas a questão ali, irmãos, não é o nome de Jesus. É o nome desse indivíduo. É o nome desse joio que não está escrito no livro da vida. Falar de Jesus, pregar, profetizar, todo mundo corre atrás de um profeta. Todo mundo corre atrás de um pregador aí em evidência. Todo mundo quer ouvir o pregador da moda, o itinerante. Poucos se assentam para escutar o seu pastor, os seus obreiros, os seus líderes. Todo mundo quer uma revelação nova, mas querido, querida, já foi revelado. Está tudo aqui. Eu não preciso de anel de fogo. Eu não preciso de vassoura flutuante. Eu não preciso óleo ungido. Não, eu só preciso ler a Bíblia. E eu preciso do Espírito Santo também, para entender que Ele já pagou o preço. Eu não preciso de uma revelação nova, eu só preciso me converter, me arrepender dos meus maus caminhos, dos meus maus pecados, e se converter da minha alma. Que prego nesta noite não é oba-oba, não é vitória do eu já, mas é arrependimento. É conserto. É distinção entre joio. É separação entre joio e trigo.
Foi Jesus que mandou falar. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Até o 13. Irmãos, antes de ler o texto. A questão do joio e o trigo. Percebe que Jesus disse, não arranquem e deixem crescer juntos, os dois, o joio e o trigo. Deixa crescer. Depois eu vou lá e arranco. Faço um molho e vou jogar no... Cadê os irmãos de Bíblia aí, pelo amor de Deus? Jesus disse que vai pegar e vai jogar no fogo. Por quê? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Próximo. Fernando, vou orar por você, Fernando. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno ou de palha, para fechar, o 13. É a obra de cada um se manifestará. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Joios que me ouvem nesta noite, só existe um destino para vocês: o fogo. O fogo da perdição. O fogo do inferno. Trigos que me ouvem nesta noite, eu quero ouvir um glória a Deus. Só existe um destino para você: a glória eterna, as mansões celestiais. Aleluia! Um lugar aonde existe uma mesa preparada, aonde nós vamos se assentar, e existe ali comidas maravilhosas, um tempo de gozo e paz está chegando para a igreja, e esse se dará no arrebatamento da igreja, e você estará nos céus, adorando e exaltando o nome do Senhor. Só quem recebe esta palavra, dê um glória. Um livro que eu tive o privilégio de ler. Os Puritanos. Os Santos do Mundo. Homens e mulheres que se levantaram na Inglaterra para fazer a diferença. Eram verdadeiramente trigos na terra. Oraram, buscaram, evangelizaram. Quando eu li a história deles e as doutrinas deles, é realmente encantador, irmãos. Santos do mundo. Faziam uma obra excelente. Praticavam a piedade, a bondade. Eram pequenos cristos na terra. E existe um capítulo nesse livro que ele traz a resposta de tudo o porquê eles faziam na terra. Eles faziam tudo isso para a glória de Deus. A diferença básica de um joio e o trigo é que o joio faz, mas faz reclamando. O joio faz, mas faz resmungando. O joio faz, mas faz murmurando. Mas o trigo, ele faz para a glória de Deus. Ele faz para louvor maior do Salvador dele, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu só quero concluir, eu não vou me estender mais, porque o tempo foi muito bom. Obrigado, diácono Roberto. Eu quero concluir dizendo, Jesus disse esta parábola talvez a agricultores, e foi por isso que ele teve atenção. Porque entre as palavras, as parábolas, aqui em Mateus 13,
Um dos principais alimentos do mundo antigo era o pão. Eu quero só que você pegue isso e eu vou concluir. A minha conclusão é essa. Um dos principais alimentos do mundo antigo era o pão. E o pão é feito de? O pão é feito de? O pão é feito de trigo. E é por isso que Jesus ganhou a atenção daquelas pessoas. Porque talvez ele estava pregando, Jardel, para agricultores. Pessoas que sabem como fazer um pão. Sabem que o trigo é indispensável como ingrediente para fazer um pão. E Jesus está falando acerca dos mistérios de Deus e falando do joio e trigo. Ele consegue a atenção daquelas pessoas. Mas ele fala, entre vocês, existe o pão, existe o trigo e o joio. Mas também existe um, que é o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Que esta palavra seja alimento para vocês. Que este ensinamento não seja apenas falação, um momento, um dia qualquer, mas seja um dia pelo qual você pegou essas palavras e disse assim: Jesus, eu sou trigo e o Senhor é o pão, e o Senhor está me alimentando agora para praticar tudo aquilo que a tua palavra nos diz. Eu quero só fazer uma oração, amém? Se coloque de pé. Não estava programado, eu senti neste momento. Irmão, se existe entre nós pessoas que querem receber uma oração, que querem, quem sabe, falar algo a Deus neste momento, e quer ser abençoado, quem sabe o que você ouviu, ou o que você falou, ou o que você escutou, pode te estar transformando, ou te levando para o caminho do joio. E Deus, Ele me direciona nessa noite para orar por essas pessoas. Para que possamos ser todos nós trigos. Existiu uma época muito boa da igreja, onde existia profissões de fé, confissões de pecados, e tantas coisas que para o mundo, ou para quem não é espiritual, não entendia, irmãos. Escute isso. E ficava assim aquela coisa, nossa, está se envergonhando. Mas eu sou daqueles que a Bíblia descreve que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Talvez você não tenha essa audácia de vir aqui à frente para me orar por você. Eu te entendo. Eu te entendo. Mas se for você esta ou este corajoso, eu o desafio a vir aqui na frente. E nós vamos orar por você. Se não tem, que Deus conceda uma nova oportunidade. Porque a igreja, ela tem um dono. E não é o pastor. Não é pastores humanos. E quem mandou eu pregar isso foi o dono da igreja. E se ele mandou pregar isso, é porque ele conhece corações aqui.
Ore comigo nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, eu preguei a Tua palavra, Jesus, e eu peço que ela traga o resultado pelo qual ela foi enviada. Eu sei, Jesus, que foi o Senhor que colocou isso no meu coração. E se alguém aqui duvida ou quer um sinal, Jesus, durante esta madrugada, revela-se de uma maneira, Senhor, sobrenatural. Não, Senhor, porque eu mereço, não porque eu sou bonzinho, não, Deus. Porque ainda esta é a sua igreja. E o Senhor está disposto a limpar todo o mal que existe no interior dela. E aqui ficarão pessoas santificadas, prontas para, aleluia, ouvir o grande momento da história, a saber, o arrebatamento. Pai querido, Pai santo, nos prepare para tamanho evento. Nos prepare, Senhor, para estar com o Senhor. Nos converta a cada dia. Perdoa, Jesus, o meu e os pecados da sua igreja. Uma vez mais, Senhor, é o que te peço nesta noite, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus.